Irmão. Boa noite a todos. Verdadeiro profeta. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec aborda justamente essas características. Não só no Evangelho, nós vamos encontrar também bastante informação no Livro dos Espíritos, que a gente também vai fazer um comentário sobre isso hoje à noite. Vejamos o seguinte: profeta, essa palavra na época de Jesus, ela tinha um significado diferente do nosso entendimento de hoje. Naquele tempo, existiam muitos profetas, existiam muitos falando de Deus, falando do reino de Deus, e mais ainda, um profeta daquele tempo, ele precisava quase que adivinhar o futuro, predizer o que iria acontecer ou deixar de acontecer. Então havia algumas características para esse profeta. Se a gente for pensar um pouco, a gente começa a verificar que esse profeta tem características mediúnicas, que ele precisava ter alguma manifestação mais ostensiva da sua capacidade mediúnica, para que pudesse então trazer predições para as pessoas que assim se interessavam por aquele profeta. Mas já naquele tempo se alertava para a questão dos falsos profetas, ou seja, como hoje a gente alerta sobre a questão da mediunidade com Jesus, a gente também precisa estar atento como nós utilizamos a nossa mediunidade. Ela está de acordo com o princípio ético cristão? Ela está a serviço do Cristo, como nos foi dito no preparo, agora falar, lido, que o Evangelho não é para ser usado como uma oficina de vantagens, mas o Evangelho do Cristo é para ser utilizado como uma oficina realmente de trabalho. Se a gente entende que o Evangelho do Mestre é para ser usado como uma oficina de trabalho, a gente vai entender todo o objetivo da mediunidade e, consequentemente, dos profetas. Então, o verdadeiro profeta é completamente diferente. E quem vem nos alertar, quem vem nos esclarecer, quem vem nos trazer mais consciência sobre isso? A doutrina dos Espíritos. A doutrina espírita nos esclarece com mais detalhes sobre isso. Kardec, ele, justamente no Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta sobre isso. Ele pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Será que tem homens que encarnam, que vêm revelar a lei? Aí a gente pode pensar, por que Kardec perguntou isso? Os Espíritos já nos disseram que a lei e as leis divinas estão aonde escritas? Dentro da nossa consciência. Se elas estão escritas dentro da consciência, por que eu preciso de alguém para revelar isso? Por que tem que vir espíritos para revelarem isso? Uma coisa muito simples: nós somos seres ainda muito primitivos, iniciantes, imperfeitos, que não conseguimos ter a consciência e a lucidez necessárias para perceber essas leis. A gente caminha nessa vida anestesiado, mal percebendo o que a gente fez durante o dia. Se alguém perguntar o que tomou de café da manhã hoje, o que almoçou, muitos não vão se lembrar. Sabe por quê? Não é porque está esquecido, não. É a nossa falta de atenção, de percepção de nós mesmos. Tal a anestesia e o condicionamento repetitivo que fica na nossa mente. A gente não vai lembrar muitas das coisas que fizemos hoje ou ontem. Isso não é demência, isso é a falta do contato nosso com o presente.
É quando nós estamos vivendo um futuro ou um passado, mas esquecemos de estarmos aqui no momento presente. Agora mesmo, enquanto eu estou falando, quantos não estão com a mente viajando? Já foram para um local, já voltaram, já foram, já voltaram, já foram, já voltaram e perderam algumas partes do que eu estou falando. É a nossa mente, é o nosso pensamento funciona desse jeito mesmo. A gente só vai adquirindo mais consciência à medida que a gente evolui, à medida que a gente progride. Isto é um processo. Por isso, Deus faz com que espíritos superiores encarnem com a missão de revelarem as leis. E dessa forma, impulsionarem o processo de evolução nossa. A gente pode pensar, né, e a gente consegue verificar que não são muitos esses espíritos, se a gente pensar, né? A gente pensa assim, quais são os espíritos que já tiveram entre nós, espíritos superiores, que vieram com características humanitárias entre nós, para a paz, para o amor, para o desenvolvimento da nossa sociedade. A gente consegue enumerar poucos, que são espíritos superiores. Eles são diferentes. Nós somos a massa ainda envolvidas nos nossos conflitos íntimos, emocionais, psicológicos, que dia a dia estamos nessa luta de angústia, de ansiedade, de depressão, de medo, de insegurança, de vazio dentro da gente mesmo. Aí Deus nos oferece espíritos para virem revelar a lei. Revelar o quê? A lei divina. Que lei é essa? Simples, a lei que Jesus falou entre nós. Se a gente lembrar o que o Mestre deixou de legado, foi o quê? Amor, caridade, perdão, compaixão, fraternidade, humildade, simplicidade. Foi isso que ele deixou. Ah, então isso segue em leis? Segue. Segue leis. E foi isso que Jesus deixou. Quando os espíritos superiores eles vêm a estar entre nós, vocês já repararam o que eles falam? Eles falam sobre humanidade, eles falam sobre paz, eles falam sobre o amor, entendimento. Eles têm um impacto no mundo inteiro. Eles agitam a humanidade no sentido das leis divinas, do amor, da ética, da moral. Eles não se abalam por nada material, porque eles têm um objetivo. E o objetivo, é claro, é servir a Deus e as leis divinas do Pai. E aí, como diz os espíritos, indubitavelmente, esses espíritos eles encarnam, mas são poucos, para nos clarear, para nos ajudar, para alavancar tudo. Você vê que quando esses espíritos eles chegam, eles estimulam a humanidade o que? Na ciência. A ciência sofre um grande impacto. É a medicina, é a física, é a química. Sofre um impacto enorme nas artes, é a música, é a escrita, é a poesia, são as artes na sua beleza, é a educação, é o estímulo à paz entre os seres, coisa que estamos precisando hoje em dia na humanidade. É a pacificação dos nossos corações, reduzindo a violência, reduzindo a agressividade, que é uma questão que nós temos que trabalhar muito dentro de nós. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos ensinou a base de todo o seu evangelho: amar a Deus acima de todas as coisas, a si e ao próximo. Jesus não colocou nenhum condicionamento. Você vai amar porque a pessoa é branca, porque ela é preta, porque ela é bonita, porque ela é rica, porque ela é saudável, é baixa ou é alta. Não. Jesus não condicionou o amor a absolutamente nada. Nada. Ele só diz: amarás a Deus acima de todas as coisas, a si e a teu próximo. Acabou. Esse ensinamento ele repercute pelo universo há mais de 2000 anos e nunca vai sofrer nenhuma alteração, porque é um amor incondicional, visto que Jesus falava que todos somos filhos
de Deus. Nascemos do mesmo Pai, fomos criados pelo mesmo Pai, consequentemente não temos diferença. Nós podemos dizer que alguns espíritos estão mais adiantados do que outros, sim, mas todos fomos criados da mesma forma. A caminhada depende de cada um, porque o Pai nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa fazer as escolhas, e com isso eu acelero o meu processo de autoconhecimento, ou eu fico mais lento nesse processo. Mas o fato é que todos somos criados iguais. Por isso, as palavras que diz, todos somos criados semelhantes. Não existe diferença, senão Deus seria injusto. O que a gente assiste aqui nesse mundo, essas diferenças e diversidades, são as possibilidades de aprendizado no planeta Terra, que compreende, na verdade, uma escola, uma oficina, um local de desenvolvimento. Por isso, há uma diversidade de corpos, de seres habitando corpos diferentes. É para que essa diversidade possa estimular a cada espírito encarnado possibilidades diferentes. E assim a gente poder ter chances múltiplas de evoluir. É para isso. Daí a gente vai começando a entender o que representa esse verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é esse ser que dentro dele, ele tem que estar transformado dentro dos valores morais cristãos. É a base, não é o externo. Não adianta o externo ser ostensivo, não adianta, por exemplo, o médium vir com uma capacidade mediúnica ostensiva, de cura, de pintura, de fala, seja qual for, e por dentro, moralmente, ele não estar em harmonia com as leis divinas. Porque aí ele vai pegar essa mediunidade e vai utilizá-la para o materialismo, para a sua vaidade, para o seu egoísmo, para se satisfazer dentro daquilo que ele acha que é melhor para ele, e esquece a finalidade que é isso. Os falsos profetas, então, se utilizam do que foi dado de presente por Deus de uma forma superficial, frágil, que vai se destruir, que não vai trazer alicerce. O verdadeiro profeta é esse, na verdade, que traz um íntimo alicerçado dentro do Evangelho de Jesus. E aí o externo é apenas o reflexo do que vem de dentro. Se nós formos olhar as características deste ser, nós vamos ver que Jesus nos disse que o mais importante é justamente as coisas boas que repousam dentro do nosso coração. Se o nosso coração é um coração bom, se o nosso coração é um coração que traz dentro dele bons sentimentos, uma vibração que está em acordo com Deus, consequentemente, o que a gente colocar para fora, o que a gente falar, vai estar em acordo com isso. Ou seja, uma boa árvore vai dar bons frutos. Agora, se dentro do meu coração eu tenho justamente um coração que está voltado para pensamentos maldosos, egoísticos, vaidosos, orgulhosos, prepotentes, o que eu vou expressar justamente serão falas, atitudes e comportamentos que não estarão de acordo com isso. Ou seja, uma árvore ruim vai dar maus frutos. Jesus nos explicou isso e é muito simples da gente poder entender o que representa isso. Se nós retornarmos lá na história, nós vamos verificar a presença do primeiro profeta, que nós falamos sobre a primeira revelação, Moisés, em que ele traz justamente a fala de Deus através dos 10 mandamentos, e que ele traduz
aquele máximo sentimento de amor para organizar o povo hebreu naquele momento. Não matarás, não roubarás, adorarás apenas o que? O Deus, não o que voa, não o que nada, não o que anda na terra, mas apenas um Deus. Estimula o monoteísmo naquele momento. Ele fala, né, a fala de Deus. Depois nós temos a segunda revelação com esse Espírito puro, Jesus, nos trazendo o seu Evangelho em total harmonia e equilíbrio com Deus. Tanto que ele diz que ele é um só com o Pai. E nesse momento você vê justamente essa pureza do coração de Jesus ao falar isso tudo. Não precisava de nada externo, não precisava de nada material para que Jesus traduzisse toda a beleza e evolução que ele tinha. Apenas transbordava do imenso amor que ele sentia por todos nós. E a terceira revelação, na verdade, é a nossa doutrina espírita, que nos traz justamente esse conhecimento amplo, esse raciocínio sobre o mundo espiritual, esse conhecimento do que existe no mundo espiritual, para onde vamos, a sequência, a esperança, e nos traz esse entendimento mais profundo de tudo que existe além do que vivemos aqui neste mundo enquanto estamos encarnados. Tem uma passagem em que Jesus, ele, voltando de Cesareia, ele fala com os discípulos e ele pergunta para os discípulos: como é que as pessoas têm me chamado, o povo em geral? O que eles acham quem eu sou? Ele faz uma pergunta. E os discípulos dizem: olha, muitos acham que você é João Batista, muitos acham que você é o profeta Elias, muitos acham que você é qualquer profeta. E Jesus pergunta a eles: e vocês, meus discípulos, o que vocês acham? Quem eu sou? E aí Pedro toma a palavra e diz: você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz a ele: bem-aventurado você, Pedro, porque você foi inspirado por Deus para revelar a minha condição. O que houve aí? Pedro atuou nesse momento como um profeta, aquele que traz a fala de Deus dentro do alinhamento de todos os valores morais. Ele estava inspirado naquele momento para confirmar quem era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, vivo naquele momento, esse ser puro que encarna entre nós. Então a gente vai vendo quais são essas características do verdadeiro profeta. E mais ainda, Kardec, ele faz uma pergunta direta aos espíritos: qual o caráter do verdadeiro profeta? Qual o caráter? Qual é as características que ele tem? Como é que é o íntimo desse ser? E os espíritos nos dizem que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Um homem de bem, inspirado por Deus. Bom, aí a gente começa a pensar: bom, o verdadeiro profeta é um homem de bem que recebe a inspiração divina, correto? Mas como é esse homem de bem? Quais são as características dele? Quais são os atributos dele? Quais são as qualificações? E lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar, no Evangelho, perdão, nós vamos encontrar que Kardec tem um item que ele fala: o homem de bem. E ali ele coloca todas as qualificações do que representa esse homem de bem, que está nessa pergunta 624. E ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre as leis divinas. É aquele que está de acordo, principalmente com a lei de justiça, amor e caridade. O homem de bem, ele analisa a si mesmo sempre, sempre.
Vocês lembram de Santo Agostinho, que ele diz que o jeito da gente se conhecer, da gente poder saber quem somos nós, é diariamente fazermos uma reflexão, uma meditação sobre nós mesmos, mas que seja diária? E Kardec aqui repete isso. Ele fala que o homem de bem precisa frequentemente, ele aqui não fala que seja diário, mas a gente entende que seja frequentemente, pensar sobre a própria vida. Parar e pensar. O que a gente não faz. A gente vive nesse mundo anestesiado e vai vivendo, condicionado ao cotidiano, ao dia a dia. E o cotidiano vai levando a gente. A gente acorda, come, sai, trabalha, volta, toma banho, dorme e repete esse movimento sem se dar conta do que está acontecendo com a gente, com o mundo e à volta. Nos anestesiamos para nos defendermos mesmo. Só que isso não nos ajuda a progredir. Imaginemos que a lei do progresso, como nos diz o Espírito, ela não é interrompida por nada. A lei do progresso é uma lei, ela segue. É como um rio. Se nós entrarmos hoje no rio, o rio nos leva pela correnteza para onde ele tem que levar. Independente de eu querer ou não, ele vai me levar num sentido. Isso é a lei do progresso. Agora, eu tenho a minha vida, a minha existência, com o meu livre-arbítrio. Eu sou aquele barquinho que estou ali dentro do rio e estou sendo conduzido. Agora, me cabe deixar a correnteza me levar e não fazer nada, ela vai me conduzir. Eu vou passar por vários lugares. É como uma encarnação. Eu estou passando a encarnação. Eu posso deixar a encarnação passar 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos e não fazer nada. Terminar a encarnação, fazer uma avaliação depois da minha desencarnação e verificar que não mudou nada. Que tudo aquilo que eu tinha planejado, eu não atuei. Agora, eu posso estar dentro desse barquinho, no meio da correnteza que está me levando, e eu ter um direcionamento do barco. Posso ir para a direita, posso ir para a esquerda, posso ir até a margem, posso retardar o fluxo, posso andar mais rápido, depende de mim. Ou seja, é isso que Deus nos fornece. Ele diz, a lei do progresso, ela vai. Não tem como impedir. Te jogo dentro dela. Faz o melhor que você pode para você mesmo. Esse é o leme que nós precisamos tomar. E o homem de bem, no caso aqui a gente tem que entender o espírito de bem, né? Que não é o homem de sexo masculino, não é? Mas é o espírito de bem. Ele, quando atinge esse grau superior, ele reflete continuamente sobre a vida. Acorda, reflete sobre a existência, vê o que ele fez durante o dia, se estava de acordo com as leis morais do Cristo, se não estão de acordo, se não está de acordo, como é que ele pode melhorar, o que ele pode fazer diferente? Será que eu estou fazendo as coisas que eu gostaria que os outros me fizessem? Jesus nos ensinou isso, fazer ao próximo aquilo que a gente deseja que fosse feito para a gente. Se a gente está na dúvida, está certo ou errado, pensa se o que eu vou dizer e fazer eu gostaria de ouvir ou se alguém fizesse para mim. Se sim, o caminho está bom. Se não, pensa duas vezes que talvez não esteja no bom caminho. É simples o raciocínio. E o espírito de bem, ele vai pensando dia após dia para fazer o quê? A construção evolutiva. É assim que a gente evolui. E aí a gente sai do estado de inconsciência, de subconsciência, para uma lucidez. Por isso que os espíritos, em missão, como profetas verdadeiros, encarnam para revelar isso para a gente. Sabe para que é? É para despertar isso dentro da gente. Para despertar. Para falar, olha, é esse o caminho. Jesus, quando esteve entre nós, ele falou, olha, o caminho é esse aqui. Não é o atalho que vocês querem pegar para as facilidades. Não é a porta larga. A porta larga é a porta das facilidades, que aliás é o que o nosso mundo quer viver. Eu quero me dar bem, é tudo para mim, não, é o melhor para mim, se eu puder, eu vou fazer o melhor para mim, por que eu não faço? Afinal de contas, o mundo é assim, o mundo trabalha desse jeito, por que eu não vou trabalhar desse jeito?
Eu quero me dar bem, eu quero me dar melhor, eu quero ter a melhor posição, o melhor cargo, o dinheiro, isso e aquilo, mesmo que eu tenha que pisar nas outras pessoas. Não, isso não está certo. Isso está na contramão do que tudo que o Cristo nos ensinou. Imagina o Cristo com a evolução que ele tinha, que tem, ele quisesse fazer esse tipo de atitude perante nós. Ele nos esmagaria. Só que ele estaria o quê? Uma atitude completamente contrária às leis divinas. Ele não ia fazer isso. Mas nós, a todo momento, queremos criar atalhos para uma possível facilidade das nossas vidas. Só que no fundo não está facilitando nada. Aí a gente fica mais angustiado, mais ansioso, mais deprimido, mais medroso e não sabe por quê. Porque a gente mesmo não está lidando bem com a própria vida. E não cabe um espaço para isso. Aí a gente adoece, literalmente. O verdadeiro profeta é esse que utiliza essa reflexão para melhorar, mas dentro desse código ético moral cristão. Se não tiver esse código, a pessoa não tem onde se basear. É que nem nós. Nós acreditamos o quê? O Cristo. Consequentemente, a gente segue esse padrão, esse entendimento. Quando a gente erra, a gente volta a pensar sobre isso para que a gente possa fazer as correções. Esse é o nosso modelo. Por isso, Jesus é considerado o nosso melhor modelo e guia da humanidade até o momento. Por quê? Ele nos trouxe o melhor que Deus pôde nos oferecer naquele momento e Ele é o nosso governador. Ele que administra esse planeta, Ele que nos conduz da melhor forma possível. E aí, essa reflexão é importante. Segundo, outra característica desse homem de bem, que é um atributo do verdadeiro profeta, deposita fé em Deus, na sua bondade. Isso é fundamental. A gente não pode depositar a nossa fé no outro, depositar a fé no dinheiro, depositar a fé no trabalho, depositar a fé... Não, a fé é em Deus. É em Deus. Isso cria raiz para o restante. Aí eu trabalho melhor, eu me relaciono melhor com os outros, eu vivo melhor na minha família, eu vou aprendendo a conviver, porque a minha fé é em Deus, é no Criador, aquele que justamente é o sentido da minha vida, é Deus. Segundo, tem fé no futuro. O homem de bem, o espírito de bem, ele tem fé no futuro. Sabe por quê? Porque justamente é esse indivíduo que tem a esperança na continuidade da nossa vida. Ele tem a esperança de que as coisas não acabam aqui, porque a vida ela continua. Não é isso que nós aprendemos dentro da doutrina? Que o que morre é o nosso corpo, esse corpo de carne aqui é o que morre. O nosso espírito, ele é o quê? Imortal. Então nós temos uma esperança no futuro. E isso é uma certeza para cada um de nós. Daí, como uma certeza, é importante que a gente se empenhe, dia após dia, até o último dia das nossas vidas, da nossa existência aqui encarnados, até o último momento. A gente se empenha ao máximo para melhorar. Sabe por quê? Porque quando eu fizer a passagem na porta, daqui para o outro lado, tudo que eu tiver feito de melhor para mim, eu vou estar levando até o último momento. Então vale a pena? Vale. Porque eu vou ser apenas a continuidade sem corpo. Eu sou o mesmo espírito. Então tudo que eu fizer até o fim de melhor, para mim, para o próximo, para a humanidade, eu vou estar levando para o outro lado. Então, dizer assim, não, já estou cansado, não vou fazer mais nada, não vou desejar mais nada, não vou contribuir mais nada. Não, está errado. Enquanto espíritos imortais, vamos até o fim fazendo o melhor. Por isso é que a doutrina espírita é contrária à chamada eutanásia, né? Você antecipar o momento da sua morte do corpo. Porque você pode, até o último momento, melhorar, se entender, haver um momento de perdão entre algum familiar, pedir para chamar uma pessoa no último momento e ali haver o entendimento, a
pouco tempo passei por isso com duas pessoas que no último momento pede a presença do filho. E o filho vai. E aí há um encontro. Horas depois, desencarna. Então, valeu ou não valeu? Quando passar para outra parte, vai estar modificado. Vai estar diferente. Porque aquilo estava criando uma barreira ali. Naquele momento, consegue se libertar e criar um novo momento para a sequência da evolução. Então, nós, espíritos imortais, precisamos entender a continuidade da vida, que ela segue, não há interrupção. A morte é do corpo, o espírito é imortal, então não há interrupção. Vamos fazer o melhor de cada um de nós o tempo todo, até o último momento da nossa existência carnal. Isso é fundamental. E aí esse entendimento da fé no futuro se baseia nisso. O espírito do bem, ele entende as provas e expiações que nós passamos. A maior parte de nós nos revoltamos com Deus diante de situações difíceis, diante de problemas, diante de doenças. Eu estou doente, eu estou passando uma dificuldade, eu estou com um problema financeiro, estou com um problema em casa, família, trabalho, e tem horas que a gente realmente, pela nossa imperfeição, pela nossa fragilidade, a gente se revolta contra Deus. Isso acontece com a gente. À medida que a gente evolui, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, nós vamos nos resignando diante disso, aceitando essas provas e expiações como sendo importantes no nosso processo de evolução. O entendimento modifica. Paramos de reclamar, de resmungar. Quantos de nós passamos o dia todo reclamando da vida, queixando da vida? Tem pessoas que passam o dia inteiro conversando sobre queixas e se laboreando o dia inteiro. Se cansam com isso, desgastam e não vai a lugar nenhum, a não ser criar mais angústia, depressão, pessimismo. Precisamos abrir a nossa visão e entender que as provas e expiações pelas quais passamos são tratamentos, são educativos para nós. No momento que nós entendermos isso, nós vamos acalmar o nosso espírito e aceitarmos que isso representa um dos melhores processos que nós podemos estar vivendo. Fora o seguinte, além das provas e expiações, nós também acrescentamos problemas na atual encarnação. Não satisfeitos, a gente ainda cria problemas na própria encarnação. A gente cria. Já tem o que tem que ser resolvido. Não satisfeitos, a gente ainda arruma mais o quê? Mágoa, ressentimento, problemas com outros irmãos, desentendimentos, ficamos com raiva, ódio, desejamos nos vingar de uma pessoa, mesmo que seja uma vingança em sentimento. Nós somos assim. Magoamos, desejamos alguma coisa ruim ao outro, um processo que nós vamos precisar nos libertar. Porque, na verdade, o rancor, o remorso, a vingança são uma escravidão que a gente vive. Deus deseja isso? De maneira nenhuma. Deus quer que a gente se liberte desse tipo de coisa. Por isso que Jesus falou: perdoarás teu irmão tantas vezes quantas forem necessárias. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Jesus já dava o tratamento para a gente, só que a gente não quer aceitar o tratamento. A gente quer continuar agarrado na mesma coisa. E aí a gente fica padecendo, e isso é levado lá para o mundo espiritual, gente. Para o mundo espiritual nós levamos isso. E a gente fica agarrado nisso, às vezes 10, 20, 50, 100, 200, 300 anos, e vai aquilo levando, até um dia que alguém desperta e diz: chega, parou. Não vamos manter mais esse círculo vicioso aí de raiva, de eu ataco você, você me ataca, eu ataco, você me ataca. Não, vamos parar com isso. Perdão, entendimento, limpeza disso, tela branca, aliviar, pacificar o coração. Jesus nos pediu para pacificar o nosso coração.
Outra vez, vivemos num mundo atual que cada vez mais estimula a violência, estimula o ódio, estimula a raiva, estimula o desentendimento, a desunião, o egoísmo. Cada vez mais a gente assiste os seres humanos trazendo de dentro de si a parte mais difícil de ser trabalhada. Não para vir à tona e você trabalhar terapeuticamente, mas vir à tona para você exagerar nela. Porque é muito cruel isso que está acontecendo. E nós que temos o ideal cristão, não podemos abraçar essa causa. A gente precisa ter clareza disso e realmente não concordarmos com isso. Pois aquele que nos ensinou, Jesus, nunca estimulou a luta, a guerra, a destruição, o enfrentamento para ferir o próximo. Só nós ferimos uns aos outros. Só nós magoamos uns aos outros. Nem os animais chegam a fazer isso, a não ser aqueles que convivem com a gente, que passam a ter um comportamento humanizado com, né, as nossas imperfeições. Mas os animais selvagens, eles vivem de acordo com o instinto. Tem muito mais equilíbrio nas atitudes deles. Mas quando convivem com a gente, né, eles se embebem com o nosso comportamento e ficam também doentes. E a gente vai vendo os próprios animais cada vez mais ficando doentes, com câncer, com um monte de problemas, e os animais antigamente não tinham, mas estão absorvendo, me parece, do nosso comportamento, das nossas ideias, da nossa psicosfera, que vai vibrando também em relação a esses animais. Mas isso aí é uma reflexão própria, né? E aí nós vamos verificando outra coisa, que esse homem de bem, ele traz dentro de si uma coisa que é a caridade e o amor ao próximo, que foi ensinado por Jesus. É sermos caridosos, é sermos amorosos, desejarmos o bem ao outro. Por acaso Jesus nos ensinou a retribuir o mal com o mal? Não. Jesus nunca falou sobre isso. Ele, pelo contrário, não é olho por olho, dente por dente. É retribuir o mal com o bem. Por que ele falou isso? Porque ele sabe que só tem um jeito da gente se curar do mal, é interromper a cadeia energética do mal. E você só interrompe ela quando você atua com o bem, quando você clareia o que está na escuridão. Só isso. E aí, aquele que nos ensinou fala: bem, amor, caridade, atue dessa maneira. E o homem de bem, ele vai atuar dessa maneira. Satisfação nos benefícios que espalha. Seu primeiro impulso é pensar nos outros. Isso é uma coisa que o bem traz para nós conforme nós formos avançando na prática do bem. É uma satisfação em você fazer o bem. Mas é uma satisfação não de você estar querendo que retribua aquilo. Porque nós somos assim, né? A gente quer muitas vezes fazer o bem, mas a gente quer que reconheça. Às vezes a gente não diz, não, tá tudo bem, coisa e tal, mas no fundo a gente quer algum reconhecimento de que a gente fez alguma coisa boa. Mas o bom mesmo é fazer o bem sem esperar nenhum retorno. Se sentir satisfeito por fazer o bem. Quer ver uma coisa interessante que os Espíritos nos explicam? O egoísmo é uma coisa assim, eu faço por mim. Eu faço por mim. Então, está todo mundo aqui, eu vou fazer as coisas só para mim. Só para mim. Eu vou me satisfazer, eu vou me beneficiar, eu vou ter só as coisas para mim. Tá? Eu fico só comigo. Isso fica só para mim. Quando eu faço isso para o outro, para os outros, para a coletividade, eu faço para mim e eu entrego ao mundo também isso que eu estou vivendo. Nessa entrega ao mundo, eu vou repartir. E ao repartir isso, olha a dimensão dessa ação que eu estou tendo. E sabe o que acontece? Aquilo volta para mim. Então eu alimento o meu bem-estar e a minha satisfação. O egoísta não se alimenta, não tem como, ele vai secar. E aquilo seca, acaba, porque ele não reparte. E não tem como você multiplicar aquilo.
É como uma floresta. A árvore está lá, ela não tem como sair do lugar para se multiplicar. O que acontece? Vai caindo no solo, o passarinho pega, o outro voa, o outro pega, o outro come, o outro... e vai levando para vários lugares aquela semente. E aquilo vai se espalhando por todos os lugares. Na medida que se espalha, você se fortalece. É assim que Deus espera que a gente atue, repartindo, dividindo, colaborando, cooperando. Porque quanto mais vai para o universo de bem, mais retorna para a gente. Porque eu estou criando uma energia para o universo e ela retorna para mim. Na hora que eu não crio essa energia, o que vai voltar para mim? É uma questão física. Se eu não reparto, se eu não divido, se eu não compartilho, como vai voltar alguma coisa para mim se está tudo comigo? Aquilo vai começar e acabar comigo. É assim o egoísmo. Inicia e morre comigo mesmo. É uma coisa que a gente precisa entender. No momento que a gente reparte, a gente multiplica, a gente dá vida, a gente cria. Por isso que Deus não para de criar. Os Espíritos nos explicam isso. Deus não para de criar, porque quanto mais Ele multiplica, mais retorna para o universo, mais cria, mais retorna. E isso é um ciclo dinâmico de vida que não há interrupção. A natureza já nos mostra isso. Um ciclo que não para, que não interrompe. Quem interrompe esse ciclo é o ser humano, com as suas ações destrutivas, que são contra a vida. Mas as leis divinas, elas têm sim uma lei de destruição com o sentido da criação. Lei de destruição com o sentido da criação. Só o ser humano tem um sentido, muitas vezes, de destruir por destruir mesmo, sem nenhuma capacidade de verificar o quanto aquilo é lesivo para nós mesmos. Que a gente precisa modificar esse raciocínio nosso. Esse homem de bem, ele é sempre bom. O que Jesus ensinou, que nós falamos, né? Não importa quem seja, ele vai fazer o bem por fazer o bem, não importa quem seja, qual pessoa seja, em que momento seja isso. E, gente, prática do bem ou prática mediúnica, seja uma coisa ou outra, não importa, porque como nos diz Kardec, todos somos médiuns em maior ou menor grau, é a nossa vida. Praticar o bem não é só dentro de uma casa espírita, de uma casa religiosa, em qualquer lugar, qualquer hora. Nós somos convidados à prática do bem no nosso dia a dia, na nossa família, quando descemos, fomos para a rua, pegamos um ônibus, andamos na calçada, vamos comprar um pão na padaria. Do momento mais simples, Jesus, Deus, nos convida para a prática do bem. Somos colocados à prova. Vamos ver se você está bem de paciência e tolerância. Vem lá aquela pessoa que você tem dificuldade, está vindo na sua direção, vai atravessar a rua ou vai ficar na calçada? É o livre-arbítrio. Pode ser que você atravesse, pode ser que você fique, converse, doe os seus ouvidos, deixa ela falar o que ela quer falar, que você já sabe, você já conhece, ela repete. Mas é um momento de caridade, de tolerância, de paciência, que é para você também. É uma prova. São exercícios que Deus nos coloca de paciência, de tolerância, de indulgência. Imagine se a gente tivesse numa situação dessa, de desespero, que a gente precisasse falar e não tivesse ninguém para ouvir a gente. Ia ser muito ruim. E por isso nós temos dois ouvidos e só uma boca. Não é à toa, é para a gente ouvir mais, falar menos. Tudo segue uma perfeição divina. Esse homem de bem, ele respeita os outros em todas as convicções, todas. Sabe o que representa isso? É a gente respeitar o outro sem fazer nenhum tipo de preconceito. Jesus não fazia preconceito. Ele aceitava as pessoas dentro do que elas eram. E ele nos ensinou isso. Por isso ele foi muito criticado na época dele, por estar no meio de criminosos, de doentes, de pessoas de má vida.
como se nossa mente, tá, não criasse uma série de coisas ruins. Todos nós temos pensamentos bons e ruins, faz parte. Então Jesus diz, né? Atira a primeira pedra aquele que não tenha pecado, que não tenha errado. Quem pode atirar a primeira pedra? Jesus foi contundente nisso. O que ele quis dizer? Todos são imperfeitos, todos temos erros, falhas, mentimos, enganamos, traímos. Como é que vamos nos considerar melhor do que o outro? Precisamos ter a noção de quem somos. Para isso não podemos julgar ao próximo. Jesus não julgava, nunca julgou. Esse homem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É isso que nós estamos falando, né? Trabalhar isso dentro de nós. O verdadeiro profeta, ele não pode trazer isso dentro do coração. Se a gente pensar, todos, tirando Jesus, óbvio, mas vários espíritos superiores que já encarnaram e tiveram uma vida, né, que atuaram com amor, de forma pacífica, você vai vendo a atitude dessas pessoas e não guardavam rancor, não guardavam raiva, não tinham sentimentos de vingança em relação ao outro, não guardavam nada disso. Eram livres desse tipo de sentimento. Indulgência para as fraquezas alheias. Isso é uma das coisas bem complexas para a humanidade. Normalmente o ser humano não tem indulgência com os outros. A gente quer que os outros tenham indulgência, mas a gente não tem com os outros normalmente. A gente quer olhar o defeito do outro, mostrar o defeito do outro e pronto. A gente tem uma necessidade de mostrar o defeito, onde está o erro, de sinalizar, como se aquilo dali fosse uma forma de você corrigir a pessoa. Não, isso não é uma forma. A gente pode até conversar com o outro sobre determinadas coisas, mas a gente tem que saber como conversar, com amor, com paciência, com indulgência. Corrigir é importante. Jesus fazia isso. Vá, não peques mais. Vá, corrija a sua atitude. Vai e faça diferente no seu caminho, já que isso aqui não está bom. Foi evidenciado que a coisa não está boa. Corrige isso daí. Mas a gente não tem paciência com o erro do outro, mas a gente quer que o outro tenha paciência com a gente. Se a gente errar, a gente não quer ser criticado, não quer ser censurado. Não, Deus me livre, mas falou mal comigo, foi grosso, me disse coisas que eu não merecia. Mas será que a gente, quando vê um defeito no outro, também não quer apontar o defeito do outro? Não quer colocar o dedo na ferida? Então a indulgência faz parte também desse homem de bem. E mais importante, não sente prazer em mostrar o defeito do outro. O ser humano tem muito isso, a gente mostra o defeito, fala e ainda vai falar para as outras pessoas que fulano fez isso de errado, fez aquilo, tá vendo? Olha só, fulano fez um monte de coisa errada, falei para ele que ele não devia fazer isso, e vai divulgando aquela conversa com todo mundo. Que isso? Um desrespeito isso. Se a gente acha que alguma coisa está errada, que a gente pode auxiliar, chama individualmente a pessoa, conversa com calma, vê o que está acontecendo, procura conversar com ela como você gostaria que alguém conversasse com você. Não divulgue aquela conversa, não torne público o que você está falando naquele momento. Aquilo é uma conversa sigilosa. Cada vez mais as pessoas não têm sigilo, não existe privacidade, você conversa, daqui a pouco as coisas caem tudo em mídia. É um absurdo isso. Se perde uma coisa que é a confiança num relacionamento, é a lealdade do relacionamento. E a lealdade, a confiança é uma base da gente manter uma estrutura saudável nas relações. A gente precisa manter isso. Isso é importante, porque cria laços firmes, concretos, sólidos de relacionamentos. Hoje as pessoas vão divulgando tudo. É uma coisa muito triste isso acontecer. Nossos jovens passam por isso, fazem divulgações privadas, que são coisas que vêm assustando na sociedade. A gente precisa estar atento a isso tudo que está acontecendo.
Aqui ele fala uma outra coisa que eu acho importante, é quando esse espírito, como por exemplo um espírito que venha para o bem, um verdadeiro profeta, ele venha numa condição de riqueza, que ele venha numa condição que ele veio com bens materiais, uma riqueza grande. Deus assim ofertou. Para quê? Para que pudesse utilizar da melhor forma possível a riqueza, uma posição de mando, uma posição social, o governo de alguma coisa, a direção de alguma coisa. Se a gente recebeu essa incumbência de Deus, que a gente receba e atue da melhor maneira possível. Os bens materiais, a posição social que a gente tenha, não tem nada de ruim nisso. Se foi dado por Deus, Deus assim nos ofertou esse presente. Agora a gente precisa ter muita clareza do uso de tudo isso, porque não nos pertence. Daqui a alguns anos eu desencarno. Tudo que é material, minha posição social, tudo vai acabar. Quando eu passar para o outro lado, eu sou um espírito. Sem nenhuma posição social, nada, eu sou um espírito. Então, enquanto nós estamos aqui e dispomos de bens materiais, o que Deus nos deu, que possamos usar de acordo justamente com a nossa ética cristã. Porque se a gente não se utilizar dos bens materiais com a nossa ética cristã, para o bem próprio, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, a gente vai se perder no caminho. Aí sim a gente vai ver que tudo aquilo que Deus nos presenteou, a gente não conseguiu utilizar para ajudar a mim e ao próximo. Então é quando a pessoa recebe uma riqueza enorme, quando ele está voltado para um trabalho cristão, ele consegue transformar todos esses bens em multiplicação de benefícios para todos aqueles que estão trabalhando para ele. E aí sim, ele vai estar cumprindo o trabalho dele. Quando desencarnar, ele vai dizer, bom, tudo que Deus me ofertou de bens materiais, a minha posição, o que eu exercia, eu consegui realizar da melhor maneira possível. E aí sim, a gente pode dizer, diante dessa situação completa, de todas essas qualificações, o que representa esse verdadeiro profeta. Na dúvida, sempre voltemos ao Mestre Jesus, ao Evangelho do Cristo, para que a gente, dentro dele,